Bom dia, doutor Fernando Gomes, neste primeiro dia da primavera. Ótima terça-feira para nós. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Notícia boa, né? Primavera começando sempre é motivo de alegria, de felicidade. As flores são lindas. Exatamente. Vamos ver se será de apenas flores ou teremos outros assuntos. Torcemos sempre pelas flores. O nosso primeiro tema de hoje é sobre o comportamento. Veja só que interessante. Nesta terça-feira é comemorado o Dia Mundial Sem Carro. Essa data, que foi criada em 97 na França, propõe ali uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel. A ideia é que as pessoas que dirigem diariamente experimentem, de repente, pelo menos por um dia, formas alternativas de se locomover pela cidade, possibilitando ver a vida além do para-brisas e também das janelas do vidro. Ou seja, sair da zona de conforto, que é ficar dentro do carro, ali protegido do mundão no deslocamento, e de repente experimentar uma caminhada, uma bicicleta, um patinete, um ônibus, um metrô. Doutor, a gente sabe que é um tema com baixa adesão, essa condição de não usar o carro durante um dia, mas só que é preciso uma mudança de comportamento para conseguir aderir a um novo modelo de locomoção, correto? Exatamente. A gente sabe que a facilidade da tecnologia, ela faz com que a gente tenha velocidade, né? Pelo menos esse era o princípio de quando a urbanização aconteceu e os automóveis ficam disponíveis para todos. Mas junto com isso a gente tem efeitos colaterais que para nós da área da saúde muito nos preocupa. E um deles acaba sendo o sedentarismo, né? Então, todo mundo acaba procurando a facilidade que o automóvel oferece e a gente sabe, é uma proteção contra a alteração da temperatura durante o dia, contra a chuva, facilidade para locomoção, mas por outro lado, as pessoas deixam de andar a pé, deixam de se movimentar e com isso o desafio para manter uma vida mais saudável acaba ficando maior. Então, quando a gente ouve uma proposta como essa, um convite para a gente mudar a nossa forma de se locomover e de interagir com a própria cidade, a gente fica muito feliz. E por que é tão difícil mudar um hábito, mudar um comportamento? A pessoa está habituada a todos os dias chegar na garagem, pegar o carro e sair. Por que é tão difícil eu sair, de repente, 20 minutos antes, ir de ônibus ou ir caminhando, se o trabalho for perto? Existe uma dificuldade, não? Existe. A gente tem uma coisa chamada zona de conforto e todo mundo fala sobre isso e muitas vezes não entende do que realmente se trata. Quando a gente simplifica o trabalho do cérebro, então, deixando de pensar, deixando de ter que movimentar-se um pouco antes, ter que mexer na sua rotina, a gente entra num processo em que a gente gasta menos energia mental e inclusive física. Então, quando a gente traz um elemento novo para mudar o nosso comportamento, a gente se refere a essa conexão entre essas estruturas importantes dentro do cérebro, os gânglios da base, a região do tálamo e do próprio cerebelo, responsável pela coordenação motora e também pela memória de diversos procedimentos no qual a gente não pensa e o piloto automático entra em ação, a gente tem aqui a mudança de comportamento sendo então experimentada de uma forma desafiadora. Por isso que é tão difícil, a gente entra numa zona de conforto que se gasta menos energia. Você mudar isso, você está dizendo para o cérebro, olha, vamos dar uma trabalhadinha, vamos fazer alguma coisa diferente, porque não está legal. Algumas pessoas têm uma capacidade maior em se adaptar a uma nova realidade e outras menor, doutor? Alguns seres humanos são mais resistentes e gostam de todo dia do mesmo jeitinho? São, porque você justamente economiza energia e a vida fica teoricamente mais fácil. Só que muitas vezes o bem-estar, a saúde e até mesmo as grandes oportunidades, elas não estão existindo aqui na nossa zona de conforto. A gente precisa ousar, a gente precisa utilizar tanto o nosso corpo físico como a nossa mente de uma forma diferente se a gente quiser ter um resultado melhor, um resultado diferente e um progresso. São Paulo é uma cidade, por exemplo, com milhões de veículos, tanto que foi criado o rodízio de veículos, em que cada dia você não pode andar com um determinado fim de número de placa, 01, 02, aliás, 2, 3, 4 e 5, enfim. Nas grandes metrópoles, como São Paulo, a gente acaba vendo que o veículo se torna um vilão. Mas só que as pessoas conseguem se conectar com isso de fato? Por que vilão? A gente fala de trânsito, estresse, mas da questão do meio ambiente, da poluição. Alguns seres humanos conseguem colocar o meio ambiente na frente ou não? Geralmente vem o conforto em primeiro lugar. Usualmente, o conforto vem em primeiro lugar, o conforto individual, e depois, conforme o tempo passa, as pessoas vão ampliando a forma de pensar e entendem que isso impacta no meio ambiente. Então, se eu tenho uma cidade muito povoada, muito populosa, no qual, para o trânsito existir, eu vou precisar poluir a atmosfera que eu mesmo vou respirar e as outras pessoas que vivem na cidade vão respirar, a gente então tem aí o despertar de uma consciência diferente para algo muito maior
e muito mais importante. Além do que, existe uma confusão, e você vai entender o que eu estou querendo dizer, entre o status da pessoa, muitas vezes até a autoestima, e o fato de possuir ou não um automóvel, a marca do automóvel, a potência do automóvel, sendo que nós temos leis de trânsito importantes, inclusive que restringem a nossa velocidade, porque a gente sabe que isso impacta em menos acidente, em mais segurança para a população, mas mesmo assim desejam ter carros potentes para andar não sei aonde, porque não tem lugar para você colocar todos aqueles quilômetros ao menos por hora não é ao mesmo permitido. tempo. Mas existe uma confusão entre essa questão do ser e do ter. E automóvel, assim como casa própria e outros bens, telefone celular, enfim, acabam fazendo parte aí do mental de muitas pessoas. Tem gente que, muito além da paixão pelo automóvel, coloca o veículo como um cartão de visitas, né? De ter aquele status do veículo bom, aí às vezes chega à noite em casa, deita a cabeça no travesseiro e não encontra a felicidade lá dentro. É sempre uma reflexão. Eu fiz uma pergunta aqui na rede social de se as pessoas já se propuseram essa alternativa, né? De deixar o carro, de repente pegar uma bike, um patinete. Aí chegaram aqui algumas respostas, viu, doutor Fernando? O que disseram? O Douglas Osório disse: eu aderi ao uso da bike há alguns meses e estou amando. Isso também fez com que eu tomasse bastante água, o que eu não fazia antes. Então, veja, uma reação em cadeia ali de um hábito que ele adotou. Mais mensagens que chegaram. O Danilo Rodrigues falou: o motivo pela mudança do meio de transporte depende da distância que você mora do trabalho. Aí ele falou que mora a 15 quilômetros do escritório e por causa do trânsito vira 35 quilômetros ida e volta, além de ter que usar uma via muito movimentada de São Paulo. A alternativa seria a moto, mas que ele acha muito perigoso. E mais uma mensagem. O Francisco Lucas: eu nunca penso em trocar o transporte público pelo carro particular. Claro que o transporte público tem seus contras, como inseguranças, atrasos e outras coisas. Ou seja, existem várias opções ali na sociedade, né? E cada um vendo aquilo que combina melhor com o seu estilo de vida também. Então, existem prós e contras e, assim, para quem quer mudar o hábito e entender o que pode ser uma coisa diferente, que você pode trazer mais saúde para dentro do seu corpo físico, por que não começar, quando isso for possível, viável e interessante, a pelo menos uma vez por semana fazer um caminho diferente, talvez parar o automóvel um pouquinho mais distante do trabalho, do lugar que tem que chegar. Pois é, porque a gente ou então sempre quer deixar parar em na casa. porta, né? Exato. Para não caminhar nada. É muito louco, as pessoas querem parar na porta do edifício que estão chegando, sendo que se parassem um pouquinho distante, ainda poderiam se beneficiar daqueles momentos iniciais no qual você se prepara para chegar num ambiente diferente, coloca suas ideias, seus pensamentos em ordem, além de trazer mais saúde para dentro do corpo. Nós temos um chamado aqui no telão, hein, doutor? Porque na capital paulista, por exemplo, depois das flexibilizações do isolamento social, o trânsito voltou a crescer. Só que a demanda por transporte público segue abaixo dos patamares pré-pandemia. E aí quem vai participar da nossa conversa aqui é o Renan Fiuza. Ou seja, Renan, de acordo com essa informação, tem menos gente andando de transporte público, é isso? Oi, Elisa, doutor Fernando, tudo bem? Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está acompanhando. Sim, tem menos gente utilizando o transporte público. A gente escolheu um cenário bem tranquilo, uma rua aqui do bairro da Lapa. Eu acho que a turma acordou cedo porque eu vi muitas garagens vazias. O pessoal acho que acordou antes do correspondente médico, mas a gente está bem pertinho da Marginal Tietê e, ó, tá cheio de carros, viu? Segundo a CT, o índice aí, nesse momento que a gente está vivendo de flexibilização da quarentena, o índice de congestionamento vem aumentando bastante. Só para vocês terem uma ideia, no feriadão prolongado aí de 7 de setembro, a gente teve um congestionamento ultrapassando os 100 quilômetros. É abaixo do período que a gente vivia, né, de pré-pandemia, mas já mostra que muitas pessoas estão optando em utilizarem e tirarem os seus carros e motos de suas casas para saírem, para viajar, por exemplo, ou até mesmo agora para voltar, ir e vir ao trabalho. Na contramão disso, tem poucas pessoas utilizando o transporte público. Só para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, mais de 3 milhões de usuários diários utilizavam o ônibus. Hoje, atualmente, a gente tem esse índice aí, um pouquinho mais de 1,5 milhão de pessoas utilizando o ônibus. Quando a gente fala de metrô e trem também, no início do isolamento social,
cerca de 20% das pessoas utilizavam metrôs e também trens. Nesse momento, a gente tem 50% dessas pessoas. Algumas respostas segundo os especialistas. O desemprego, a flexibilização do trabalho, muita gente está em home office, mas acima de tudo, tem muita gente que está com medo de utilizar o transporte público. Eu vou fazer uma pergunta para o doutor Fernando, uma curiosidade minha e de muita gente, né? Utilizar de fato o carro nesse momento que a gente está de Covid-19, de pandemia, utilizar o nosso carro particular é mais seguro do que o transporte público, doutor? Olha só, essa pergunta, ela é uma pergunta excelente. De fato, quando a gente imagina a forma que a transmissão do vírus acontece e todos os cuidados que são passados para a gente, né, em termos de comportamento, de higiene, da utilização de máscara, do distanciamento social, do não compartilhar ambientes tão pequenos e muitas vezes no qual a gente tem a nossa respiração sendo trocada, andar no seu automóvel particular acaba sendo mais seguro, desde que devidamente higienizado e cuidado, do que você andar no transporte público. Então fica aqui um questionamento, né, e a questão do bom senso, para que a gente possa colocar nos pratos da nossa balança qual que é o melhor comportamento a ser adotado. E se der carona para alguém no carro, vidros abertos, de preferência, correto? De preferência, vidros abertos, posições alternadas e a utilização de máscara, né? Sempre que a gente compartilha. Lembrando a necessidade da higienização da mão. Quando você não tem aí a possibilidade de ter uma torneira e um sabão por perto, você utiliza o álcool em gel e muito bom senso. Curiosidade faz parte do nosso próximo tema. Lugares em que grande parte da população contraiu dengue no ano passado e também no começo deste ano, demoraram mais tempo para ter transmissão comunitária, ou seja, a transmissão local da Covid-19. E aí já acende, né, aqui a nossa curiosidade. Como assim? Qual que é a relação da dengue com a Covid-19? Esses mesmos ambientes registraram números menores de casos e de mortes causadas pela Covid. Esse estudo foi liderado pelo cientista brasileiro Miguel Nicoleles e indica uma possível interação imunológica entre os dois vírus. O pesquisador, inclusive, acredita que a vacina aprovada contra a dengue pode provocar alguma forma de proteção contra a Covid-19. Agora bagunçou tudo na nossa cabeça, doutor. E aí, o que dizer a respeito disso? Então, existe uma possibilidade, pelo menos de acordo com o estudo, de que elas tenham padrões semelhantes? Olha como interessante esse dado ele foi trazido para a discussão, né? Eu posso desenvolver um racional teórico de um remédio, de uma vacina e testar na população. É uma forma de eu produzir conhecimento. O outro eu observo o que está acontecendo no mundo e, a partir daí, então, eu trago uma hipótese para ser estudado ou não. Por exemplo, foi verificado por esse grupo de pesquisadores que lugares onde existia mais dengue, a manifestação do coronavírus era mais branda, mais frusta. Ela não acontecia da mesma forma que em outros lugares. Não é que evitou, que zerou, somente foi menos intensa que em outros lugares. Exato. Isso faz a gente pensar o quê? Será que existe uma resposta cruzada? Porque são vírus de famílias diferentes. Mas será que o sistema imunológico é capaz de interpretar um vírus com algumas características semelhantes ao outro e produzir anticorpos que consiga destruir, independente de serem de famílias diferentes? Então, seria alguma coisa pensando nessa linha de raciocínio. Eu tenho a infecção viral, então, sendo prevenida por um sistema imunológico que fortaleceu através de uma imunização cruzada, podemos falar assim. Quer dizer, chutou para um lado e acabou acertando o gol de outro lado. Sim. Né? Seria uma forma de pensar. Uma forma que me agrada pensar, e parece que faz também muito sentido, seria: será que as pessoas que tiveram dengue, de alguma forma, têm uma resposta inflamatória modulada de uma forma diferente? Então, mesmo que venham a ter contato com o coronavírus, toda aquela questão da cascata de inflamação, que a gente sabe que acaba sendo um grande problema relacionado a SARS-CoV-2, deixa de acontecer em toda a sua magnitude e os casos são mais brandos? Provavelmente a resposta vai estar em um desses dois pés ou talvez nos dois. Fato é que quando você traz um conhecimento desse para dentro do nosso quebra-cabeça, eu gosto muito de falar isso, do nosso quebra-cabeça para entender o coronavírus, são dados extremamente importantes, porque vão fazendo com que a nossa cabeça passe a entender, a gente deixe de ser simplesmente monotemático e olhar só por uma determinada forma para a doença e para a solução de problemas. Uma pergunta: quando, por exemplo, pego a Covid-19 e pego a dengue, o vírus ele compete pelo mesmo espaço no organismo ou não tem nada a ver? Os dois vão para lugares diferentes? Eles podem ir para lugares diferentes, mas você imagina, as células do corpo são as mesmas. Então, se eu tenho um comprometimento do sistema imunológico, dos vasos do corpo ou então do próprio pulmão, o que acaba acontecendo é que as células que vão se adoecer são as mesmas. Então, seriam infecções
em conjunto, né? Seria alguma coisa que se diz, é possível 2 raios caírem no mesmo lugar? Enfim, para pessoas que têm o sistema imunológico desprotegido e com alteração da sua competência, isso acaba sendo muito mais comum. Um comentário interessante que chegou aqui do Rogério Barros pela hashtag correspondente médico. Participe sempre, viu? A gente adora. A cada dia uma notícia diferente sobre a Covid-19. Agora um estudo de quem já teve dengue, que pode ser imune. Essas notícias, ao invés de trazerem esperança, não deixam o mental das pessoas ainda mais confuso, porque é um excesso de informação? Olha só, isso traz para a população, na verdade, um convite para amadurecer o pensamento e gerenciar a entrada de informações para dentro da nossa cabeça. Porque nunca a humanidade esteve tão tete a tete com a produção do conhecimento científico e com a sua própria divulgação. Então, quando você pega doenças clássicas, mais antigas, então vamos falar lá o Alzheimer ou então a malária, existia todo um processo de construção de conhecimento que era publicado em livro-texto de medicina, que os médicos aprendiam e depois tratavam a população e passavam essa informação para frente. O que a gente vê agora é um pouquinho diferente. Então, a gente está na crista da onda. Um trabalho que acaba de ser publicado e muitas vezes não foi nem aceito ainda para publicação, já cai na imprensa, a gente acaba já conversando sobre isso e trazendo essa informação. Então, o que acaba acontecendo? A população vai amadurecendo esse conhecimento e entendendo aonde deve apostar suas fichas e, de fato, entender aquilo como uma coisa consolidada e aonde, na verdade, você vai buscar informação para entender que o mundo está andando, que a ciência está progredindo e que ninguém está de braço cruzado para resolver esse problema. E é interessante você imaginar que na hora de ligar a televisão ou assistir a gente pelo celular, pelo computador, você vai ter todo tipo de informação e sempre isso é muito massa, até para criar o seu senso crítico, para você olhar, questionar, que é sempre muito importante, mas evidentemente sempre respeitando a ciência que fica ali dia a dia dedicada a levantar o maior número de informações. Participações pela hashtag correspondente médico. Olha, o Domingos Neto disse: eu aderi ao uso da bike para ir ao trabalho, eu gostei demais, pois além de contribuir com o meio ambiente, economizo com combustível e com estacionamento. Ele já viu ali uma alternativa boa financeira. Muito bom mudar os conceitos da nossa cabeça, hein? Obrigada a você que participou aqui com a gente. Então, eu encerro com a mensagem do João Ferreira. Desde que vendi meu carro, uso o transporte público e ando de 15 a 30 minutos a pé entre o trabalho e casa. Fica aí, então, uma inspiração para você nesta terça-feira. E já é primavera, hein, gente? Boa primavera para todo mundo e para o senhor também, doutor Fernando Gomes. Muito obrigado, Elisa, para você também, para todos os nossos telespectadores e para Rafael Colombo.